você, eu sou o Carlos Valentim e estamos começando mais um programa da série Dicas Tributárias. O assunto de hoje foi uma sugestão do Christian Moraes, que é um jovem, início de carreira, mas já preocupado com o futuro. Hoje nós vamos falar sobre a utilização de holding familiar num planejamento sucessório. Para ter um melhor entendimento e ser didaticamente mais entendido, vamos criar um cenário. Então, o cenário é o seguinte: uma pessoa foi muito bem sucedida na sua carreira profissional, construiu um patrimônio significativo, muita boa parte dele em imóveis que são alugados, que rende aí gera uma renda mensal considerável. Também tem alguma aplicação financeira em papéis de renda fixa, renda variável, um pouquinho de brincadeira com o mercado de ações, enfim. Então essa pessoa, depois de 30 anos, ainda jovem, está aí na casa dos seus 50 e poucos anos, com muito gás para queimar, resolveu se aposentar, curtir a vida, usufruir desse patrimônio que ela construiu ao longo da vida. E uma determinada noite ela teve um sonho. Nesse sonho ela morria. E com a morte dela, automaticamente abre aí a sucessão. E nesse sonho ele viu os herdeiros dele brigando, porque nomeou-se um inventariante para levantar todos os bens que ele tinha. Todos os bens estavam registrados na pessoa física dele, então começou uma briga entre herdeiros, porque todo mundo queria ficar com aquela Porsche Cayenne novinha que ele tinha acabado de comprar e quase não usou. E todo mundo também queria ficar com aquela casa na praia, num condomínio sofisticado no litoral norte de São Paulo, enfim. E ninguém queria ficar com o apartamentinho do CDHU de 45 metros quadrados que ele comprou no início da carreira. E também ninguém queria ficar com aquele Uno velho que está na garagem da casa dele no fundo lá, com os pneus arriados, careca, todo ferrado. Então todo mundo queria o melhor. E aí gerou uma tremenda discussão. Como não houve nenhum entendimento, o que se fez? Vendeu-se tudo que tinha, transformou tudo em dinheiro e dividiu o dinheiro em partes iguais. E por que teve que ser assim? Porque o nosso Código Civil, quando ele trata do direito de sucessão, ele fala que o montante da herança deve ser distribuído em partes iguais aos herdeiros necessários. E por partes iguais não entenda-se quantidade, mas sim valor. Então, se um patrimônio tem um valor de 10 milhões e vai ser distribuído aí por 2 herdeiros, tem que ser 5 milhões para cada um, ponto. Então, por causa disso, teve que se fazer toda essa operação de venda que gerou impostos na empresa, ou gerou impostos para agora espólio, enfim. E foi uma tremenda complicação. Então, esse nosso amigo acordou no dia seguinte, falou: caramba, que sonho que eu tive, que pesadelo foi esse, eu preciso fazer alguma coisa para resolver esse assunto. Então ele procurou um advogado sério, especializado aí em direito sucessório, mas que não vende aventura para ninguém, vende uma coisa que seja factível. Então falou pelo seguinte: vamos criar para você uma holding. Bom, primeiro, o que é uma holding? O hold, essa expressão vem do inglês, do verbo to hold, que é segurar, manter, ficar junto, enfim. Dá uma ideia de pertencimento. Então, as holdings, elas podem ser utilizadas tanto para controlar outras empresas, tem diversos grandes grupos no Brasil que são controlados por hold, como por exemplo o Grupo Silvio Santos, o Grupo JBS, enfim, outros grupos que são controlados por uma hold. Tem também uma hold específica que só serve para controlar instituições financeiras. Então, o Itaú Unibanco, por exemplo, é controlado por uma holding, e muitos bancos são assim, controlados por holdings. E tem também a holding familiar, que é aquela que nos interessa. Então, a holding familiar, ela tem por objetivo juntar todos os bens que uma pessoa física tem num único lugar. E isso aí torna muito fácil as coisas no futuro. Então, esse nosso amigo aceitou essa proposta, constituiu-se uma holding familiar e todos os bens que ele tinha, todos os bens imóveis, todos os bens que eram traduzidos em valor foram utilizados para integralizar o capital dessa companhia, e a companhia nasceu com um patrimônio bastante significativo e não necessariamente precisou levar também os ativos financeiros, as contas bancárias, as aplicações financeiras, as aplicações de renda fixa, renda variável. Nada disso precisou ir para lá, por uma razão muito simples também, porque
Não faz diferença, é tudo dinheiro, dá sempre valor de mercado, então não tem problema de divisão. E também o resgate de algumas aplicações de renda fixa que ele fez a longo prazo poderia antecipar a tributação. A gente falou aqui em um dos vídeos antigos que a tributação da renda fixa ela é através de uma tabela regressiva, né? Começa em 22,5 e vai até 15. Então, nesse caso, o resgate antecipado traria uma tributação que não estava no programa. Então, pode continuar na pessoa física dele mesmo sem problema algum. Depois disso, o que ele fez? Ele pegou os herdeiros necessários, que são aqueles que são determinados no nosso Código Civil, que são, primeiro, os filhos, a esposa que é meieira, enfim, então toda a grade de sucessão dentro do Código Civil, e ele distribuiu a quantidade de cotas nessa nova empresa para cada um deles, fez doação para cada um deles em vida, ele ficou com uma cota só para ele não sair da sociedade, e ele fez essa doação com reserva de usufruto. O que significa dizer isso? Que na vida financeira dele nada vai mudar. Ele continua sendo titular dessas cotas, ou titular, aliás, dos direitos que essas cotas geram. Então, todo aquele aluguel que ele recebia, ele continua recebendo, todo dividendo, toda distribuição de lucro, enfim, toda a parte financeira continua sendo dele. A sucessão só vai estar completa quando ele falecer. Aí sim os herdeiros tomam posse de tudo. Enquanto isso não acontecer, nada muda na vida financeira dele. Aliás, muda sim, mas muda para melhor. Ele vai passar a pagar um imposto menor do que ele pagava na pessoa física, e ele também tem uma vantagem em relação ao ITCMD. O ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação, que pelo menos no estado de São Paulo, alguns estados já tiveram alterações nas suas legislações, mas no estado de São Paulo é possível ainda você fazer uma doação com reserva de usufruto, e a base de cálculo é apenas 1/3 do valor total da doação, e com base nas cotas, não com base no valor de mercado. E essa sucessão só vai se completar quando você efetivamente falecer, e aí então os outros 2/3 serão pagos. Então, de uma forma muito tranquila e de uma forma absolutamente legal, com respaldo jurídico, a sucessão está feita. Ele ainda tem a possibilidade, que o direito civil também dá para ele, de pegar 50% do patrimônio dele, é livre, ele faz o que ele quiser. Ele pode fazer um testamento, ele pode mandar para uma instituição que ele tem um certo apreço, ele pode construir também uma fundação para colocar esse bem na época, ou seja, 50% é livre para ele. Então, numa eventualidade de morte, não vai ter problema algum, porque a sucessão já vai estar feita. Então, é uma forma de se utilizar uma holding familiar, e aí, recapitulando, você só vai ter vantagem com isso, porque você já tem a sucessão feita, a sua vida hoje continua sendo do mesmo jeito que era do ponto de vista financeiro, mas com a carga tributária melhor, os seus herdeiros não vão ter trabalho algum quando você efetivamente falecer, porque o inventário vai constar apenas de 2 itens financeiros, que são as aplicações que estão no seu nome, e as contas da companhia, ponto. E essa divisão também é muito fácil de ser feita, porque o que está no mercado financeiro é facilmente convertido em dinheiro, em disponibilidade para cada um dos herdeiros, as contas da companhia também, aí os herdeiros veem o que faz. Se vende todo o bem que a empresa tem, se constitui esse patrimônio todo, transforma em dinheiro e distribui entre eles, ou simplesmente cada um continua gerindo a empresa dessa forma, até guardando aí o legado deixado pelo pai, né? Deixado pelo doador, que seria um legado de construção que ele fez ao longo de uma vida inteira, e aí sim todos os frutos dessa companhia, todas aquelas receitas de aluguel continuariam sendo com ele. Aí ninguém ia precisar brigar por causa da Porsche, ninguém ia brigar por causa da casa da praia, enfim, ia estar todo mundo feliz, e aí ele voltou para férias dele, né, para aposentadoria tranquilo, e pôde curtir aí a vida dele de uma forma muito tranquila, sem nenhuma preocupação, sem nenhum pesadelo. Bom, esse era o papo de hoje, espero que tenha sido útil para vocês as informações, e qualquer dúvidas que vocês tiverem a respeito, o meu e-mail está aqui embaixo, vai aparecer escrito aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato comigo ou pelo e-mail aqui mesmo, por essa plataforma do LinkedIn. Eu estou aí à disposição de vocês. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau!